Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TVC para o sul da Bahia. Um abraço a toda a equipe aí da TVC. A TVI completando aí este ano 20 anos, né? 20 anos com você. Muitas novidades vão acontecer aqui na nossa grade de programação. Programas novos irão estrear aqui, né? Ainda este mês agora de abril. E estará no ar ainda esta semana, na próxima semana, né? Quer dizer, semana agora, hoje é quinta, né? Então essa semana ainda estará no ar o nosso novo portal tviplay.com.br, o endereço você já sabe. E lá você vai continuar encontrando notícias atualizadas dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. O maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, nosso parceiro Jornal à Tarde. Você também vai encontrar tudo sobre a nossa programação, né? Tudo sobre comercial. Você vai poder fazer o seu anúncio diretamente no nosso portal, né? Então vai ficar mais fácil para você, empresário, microempresário, empreendedor. Você quer anunciar aqui na TVI, através do nosso site, vai ficar muito mais fácil. E esse ano ainda nós estrearemos aí o nosso stream com muitas novidades, trabalhos inéditos de cineastas baianos. Você vai conferir também no nosso stream, que terá o mesmo endereço, tviplay.com.br. Super fácil, né? Você também vai poder acompanhar toda a nossa programação ao vivo ou gravado. Então é isso aí, somos 20 anos da TVI, muitos conteúdos estão sendo produzidos aí pela Bahia. A gente vai falar disso aqui no decorrer dos dias aí, você vai acompanhando com a gente, tá bom? Hoje é quinta-feira, é dia do quadro Conexão Pop com as meninas, estarão aqui daqui a pouquinho com a gente, né? Hoje também é dia do quadro Poesia Cinema com o nosso Vitor Xavier, daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente. E eu vou desfilar por aqui algumas notícias, né? Que estão fatos decorrentes de ontem para hoje aqui no Brasil, fatos importantes, como por exemplo, a sobretaxação aí dos Estados Unidos no Brasil. É uma taxação aí, né? Mais de 30%, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Vamos falar também sobre o CREA. CREA que deixou de existir em Itabuna, mas vai voltar a atuar aqui na nossa região. A gente vai conversar daqui a pouquinho com o arquiteto Walter Miranda, está trazendo o CREA de volta para Itabuna e Ilhéus. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também aqui no nosso programa de hoje. Eu vou começar aqui, né, falando sobre a previsão do tempo. Neste momento, inclusive, está dando aquela chuvinha aqui, né, no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, aqui bem pertinho de Ilhéus. E os termômetros estão marcando agora 29 graus. Apesar da chuva, né, está um pouquinho alta a temperatura. Hoje o dia deve permanecer assim, com nuvens esparsas, algumas nuvens mais carregadas, passando aí de vez em quando, né, aqui no perímetro urbano. E nós também teremos aí a presença do sol aparecendo em alguns momentos aqui na cidade e de maneira forte, hein? A máxima vai chegar a 30 graus aí por volta do meio-dia. A temperatura vai ficar quente aí entre meio-dia e 4 da tarde. 30 graus, tá certo? Portanto, essa é a previsão do tempo para hoje. O dia vai permanecer assim, como eu disse, parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuvas esparsas aí no decorrer do período da manhã. À tarde, o tempo volta a melhorar e a presença do sol, né, se fará aí em alguns momentos bem forte. Ilhéus, nesse momento, 28 graus, está também um pouco nublado, né, com algumas pancadas de chuvas isoladas. Amanhã vai permanecer com algumas nuvens no decorrer do período, mas o sol vai predominar principalmente a partir das 11 horas em Ilhéus. Não há previsão de chuva no período da tarde, a máxima vai ser de 29 graus em Ilhéus hoje. Guararema, nesse momento, com 29 graus, a máxima vai chegar a 30 graus. Ibicaraí, 29 graus nesse momento, a máxima vai ser de 31 graus, hein? Itajuípe, com 28 graus nesse momento, e a máxima chegará a 30 graus. Floresta Azul também com 28 graus, sol forte, né? As nuvens devem ficar também ocasionais, né? Vão passar aí de vez em quando, vão cobrir o sol, mas não passa disso. 7 graus nesse momento, a máxima de 28. Porto Seguro, 29 graus nesse momento, a máxima de 31. E Canavieiras, 28 graus agora, e a máxima não passará dos 30 graus. Olha, eu vou começar o programa de hoje falando de um assunto importante aqui, que é o CREA, né? Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura,
Conselho esse, né, que atuava muito em Itabuna, né, inclusive verificando construções irregulares, aquelas marquises que estavam ali no centro da cidade ou nos bairros, ameaçando cair na cabeça de pessoas, de transeuntes, né? O CREA fazia esse trabalho que é muito importante em termos da construção, porque pessoas aí constroem de forma irregular, né, sem a presença de um engenheiro, de um arquiteto. E eu vejo cada coisa absurda, né? Hoje com a internet a gente presencia também, até fora daqui, né, construções super irregulares. Inclusive, pessoas que constroem ele não sabe a importância, por exemplo, de uma coluna de sustentação em uma construção. Aí constrói a coluna fora do lugar, quer dizer, ele sobe a coluna do chão, a partir do chão. Quando ele vai construir o segundo andar, ele nasce uma coluna em cima de uma viga. Eu nunca vi isso na vida, né? Só a gente vê nessas construções irregulares. Por isso que muitos prédios acabam desabando aí, né? Passado o tempo. Porque às vezes no início logo da construção, o cimento está muito rígido ali, o ferro ainda é novo, né? Aí consegue segurar esses erros. Mas depois de um certo tempo, a construção vai envelhecendo, todo o material perece, a gente sabe disso. E aí a construção acaba vindo abaixo e acaba matando pessoas inocentes que sequer sabem quem construiu e como construiu aquela casa ou aquele prédio, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com construções irregulares. E o CREA faz um trabalho importantíssimo, né, no Brasil, fiscalizando essas construções, fiscalizando essas obras. Está aqui com a gente o arquiteto Walter Miranda, um profissional super conceituado aqui na nossa região. Ele sempre lutou, né, em prol das coisas corretas aí em torno da construção, e sempre batalhou aí ao lado do CREA e também foi um fundador aqui na região do CAL, que é um conselho aí voltado para a arquitetura. E agora, na falta do CREA aqui em Itabuna, eu convidei o Walter para vir aqui falar sobre esse assunto. Walter, bom dia, muito obrigado por você estar aqui com a gente. E eu queria que você falasse por que o CREA deixou Itabuna. Pode pegar esse microfone aí, Walter, por favor. Qualquer um, pode pegar aí, por favor. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos vocês e tudo. Olha, nós estamos se reunindo para fazer novamente, voltar o CREA Itabuna. O CREA funcionava aqui, depois foi mudado para Ilhéus, e agora tem CREA e tem o CAL. São dois conselhos então, agora, né? Nós estamos se unindo, porque quando a gente se une, a gente fica mais forte. É verdade. E duas coisas, a gente já está começando de tudo. Nós já temos local aonde colocar o CREA e o CAL, e como eu sou engenheiro de todas as áreas, e sou arquiteto e urbanista também, na época eu me formei em Salvador e tudo, e voltei para aqui. E eu tenho cobrado muito isso de todos os meus colegas e tudo. E agora, graças a Deus, se reunimos e tudo, porque tem faculdades hoje que não estão conseguindo nem fazer nada com os profissionais que estão se formando. Mudar os nomes todos e está tendo hoje várias profissões que não tem assim um nível como eu tive lá em Salvador, no CREA e no CAL. Walter, esses novos formandos, né, que estão saindo aí dos cursos de arquitetura, engenharia, aqui em Itabuna, por sinal, tem engenharia também, não tem? Engenharia civil, engenharia ambiental, né? Tem engenharia civil, tem engenharia ambiental, tem quase todas as engenharias. A engenharia ambiental é a mesma engenharia agrônoma? Não. É outra coisa. O agrônomo já é outra engenharia que realmente quando as coisas deixar de existir aqui no sul da Bahia, a CEPLAC, por exemplo, você vê, que era quem tinha trabalho para todos os agrônomos e tudo. Hoje está completamente fechada, ninguém usa o espaço daquele que é uma mini cidade ali. Na época eu fiz tudo ali, que Antônio Alves, lá de Canavieira, ele trabalhar na CEPLAC, tudo, pediu
fiz tudo arrumadinho, tudo certinho ali. Hoje me dá muita pena de passar lá e ver a CEPLAC ali fechada, que devia ser alguma coisa assim para fazer. Outra coisa, o órgão federal tem uma verba para se montar um escritório em todas as prefeituras de fazer engenharia pública para pessoas de baixa renda, como fosse assim o SUS da Construção Civil, porque as pessoas de baixa renda teriam arquitetos, engenheiros, tudo isso para orientar a pessoa. Em cada 2 prédios construídos hoje, um é desperdiçado, porque você tem tanto material, você tem divisória de gesso, de isopor, de tanta coisa, que não precisa você gastar fazendo tanta coisa assim. E até hoje, a gente vai fazer um levantamento dos imóveis que estão na região aqui tudo, até para cair, para desabar e tudo. E com fé em Deus, as coisas vão dar certo, quem está se unindo, vamos fazer a reunião e já vai ter a sede do CREA e do CAL, que a gente vai se unir para ficar mais forte. Ok, Walter. O que nos preocupa mais, inclusive, é essa questão das construções irregulares, né? Principalmente aquelas que ameaçam não só seus ocupantes, mas quem passa pela calçada. Outro dia eu estava vendo uma imagem aérea aqui do comércio de Itabuna e a gente observa que as marquises antigas, né? Foram feitas há muitos anos, elas acumulam ali muito lodo, né? Limo, e as pessoas ainda põem muita tralha ali em cima, né? Muita ferragem antiga, tem até madeira, e aquilo pode vir a causar um acidente ali por quem passa ali caminhando inocentemente, né, Walter? É isto. Tudo que acontece hoje na área de construção civil, hoje, para nós aqui, as faculdades estão aí e precisa, inclusive, de alguém para acompanhar todo o sistema que eles estão estudando, fazendo tudo. Hoje, você não tem poucos mestres de obra, tem poucos ajudantes, tem poucos negócios que não tem noção de coisa nenhuma. Em cada 3 prédios 8 feitos, 2 são desperdiçados, porque se usa uma massa muito forte, muita coisa assim que não tem cabimento. Esse dia mesmo eu cheguei numa obra e tinha um mestre de obra fazendo lá. Eu digo, isso aqui é o quê? Ele disse, não, é para chapiscar aí a parede. Eu digo, você está fazendo aqui o quê? Ele disse, não, eu estou fazendo aqui uma massa 3:1. Eu digo, o que é que você diz? 3:1. 3 latas de areia para um saco de cimento. Eu digo, não, aí não é 3:1, aí é 1:1, porque um saco de cimento é 60 quilos e uma lata de areia é 20 quilos. Então, 3 latas de areia dá 60 quilos. E o saco de areia de cimento é 60 quilos. Então, é igual. Então, vai ser 1:1, não 3:1. Então, em cada prédio hoje, você vê, as pessoas não chapiscam a parede, reboca direito. Hoje tem tanta coisa, divisórias, tudo aí que as pessoas fazendo. E tem também a contratação de engenharia pública como se fosse a construção civil. Pessoas procuram a prefeitura, as pessoas fazem tudo lá dentro, as pessoas que não têm, é como se fosse assim o SUS da construção civil. E a gente vai se unir, porque quando a gente se une, a gente fica mais forte. E hoje, você vê, quase o nosso estado todo está assim, inclusive o pessoal de Salvador está vindo fazer muita casa em Ilhéus, né? E muitos é difícil também. Eu estou, inclusive, fazendo algumas coisas lá que não tem sentido o que estão fazendo, né?
quase dentro da praia, isso, aquilo, um bocado de coisa assim, né? Uhum. E aí a gente vai ver o que é que faz para regularizar tudo. E hoje, aqui o sul da Bahia, a gente tem ali Ilhéus como nosso sul da Bahia e tudo. A gente vai fazer um bocado de coisas, o endereço e tudo, e quem precisar vai procurar a gente lá no escritório e tudo. A gente vai divulgar aqui pela TVI, onde vai ser o escritório que dia vai funcionar. Bacana, Walter, bacana. Ô, Walter, eu falei há pouco das marquises, né, que ficam aí correndo o risco de desabar, aquelas marquises antigas, mas também outra coisa que preocupa muito, eu, por exemplo, eu fico muito preocupado quando eu passo em alguma calçada, são os aparelhos de ar-condicionados, né? Muitas vezes são pendurados em fachadas de prédio através de suportes, né, de cantoneiras que enferrujam, oxidam com o tempo, e aquele aparelho pode vir a desabar em cima de alguma pessoa ali e causar uma morte, um acidente fatal. O CREA também fiscaliza isso, Walter? Vamos fiscalizar toda essa área aí, vamos ajudar até os condomínios que não tem ninguém acompanhando, porque é como meu amigo aqui falou, os ar-condicionados são colocados fora dos prédios e tudo, e tem salas que desaluga, tem apartamentos que não estão alugados, e ali começa a chover, começa a molhar, começa a fazer tudo, e você pode passar, cair uma marquise dessa em cima de você, cair um ar-condicionado, cair tanta coisa que tem aí, que a gente tem que se prevenir. Quando a gente se previne, a gente fica mais forte. E quando a gente não se previne, fica mais fraco. E hoje existe a engenharia pública e a gente vai fazer um levantamento cadastral em todas as áreas do centro de Itabuna e depois na região toda aqui, como se fosse Ilhéus e tudo, para ver o que é que tem. A gente vai passar as dificuldades que tem e vai, na nossa área, minimizar toda essa dificuldade que está tendo. Viu? Hoje, nós temos tanta coisa aí que acontece, você vê, hoje você vê só a notícia dos carros, dos ônibus batendo, de pessoas morrendo assim, que Ave Maria, né? Então, tudo isso aí tem que se procurar, ver o que é que está acontecendo, ver. Nunca aconteceu assim, os ônibus bater em outro carro e morrer todo mundo dentro dos ônibus, morrer todo mundo dentro dos carros e tudo. E isso é a maior dificuldade que tem, você ver uma família toda sua se acabando porque estava indo para a praia, estava indo para algum local assim. Ok, realmente é uma preocupação, né? Todos nós, e vamos ver aí a partir do momento que o CREA voltar a funcionar aqui em nossa cidade, em nossa região, né? E muda um pouco a nossa realidade aqui dessas construções que estão sendo feitas de qualquer jeito, muitas vezes, né? Sem um acompanhamento de um profissional. E também tem muito profissional recém-formado, que às vezes ainda não adquiriu aquela experiência, aquela tarimba de um bom profissional, né? Porque tudo depende do tempo, da prática. E às vezes o estágio é um tempo muito curto, ou às vezes alguns nem fazem estágio e acabam já indo para o mercado de trabalho. E por inexperiência acaba errando aqui ou ali, e o CREA fiscalizando, fica tudo mais na conformidade, né? Dentro das normas padrão. E a gente pode confiar mais, né, Walter? É isto aí. Nós temos hoje uma relação de coisas a fazer que a gente vai procurar o pessoal das faculdades aí, porque você tem hoje faculdades aí que está assim, mudando de nome, mudando de proprietário, mudando de tudo. Ali onde era a prefeitura, que era a FTC hoje, eu chego lá, não tinha mais placa nenhuma. Falei, inclusive, com o porteiro de lá e tudo, e ele disse que já estava botando uma placa, porque tinha mudado a empresa ali e tudo, né? Uhum. Então, hoje, nossa área a gente vai cuidar e as outras áreas também a gente vai ajudar, que é a área mesmo da saúde, que estão formando médicos e coisas aí tudo, e clínicas aí, tudo, essas coisas todas. E com fé em Deus as coisas vão dar certo, e o que a gente puder a gente vai fazer, e esse conselho vai se unir
com todas as profissões para ver o que é que ela pode ajudar. Ok, eu quero agradecer aqui a presença do engenheiro, arquiteto, profissional super renomado, né? Prestou serviço também aí na área pública, na Imasa aqui de Itabuna, na Prefeitura de Itabuna. É um profissional super conhecido, e que realmente com muita experiência e uma pessoa que tem, né, Itabuna no coração, sempre trabalhou nas causas da cidade, sem visar somente lucro, né, dinheiro, muito pelo contrário. O Walter é uma pessoa que se doa muito, né? E a gente acompanha o trabalho de Walter há muitos anos em Itabuna. Parabéns, Walter, pela pessoa que você é e muito obrigado, né, por ter dado essa entrevista aqui para a gente. Eu quero agradecer a você, porque graças a Deus, todas as áreas hoje tendo dificuldade profissional e tudo. E hoje eu chego aqui, minha TVI, considero como se fosse uma coisa. Você tem o atendimento muito bom, o que eles querem é o bem de todo mundo e tudo. E tudo que tem hoje na área de negócio, a gente vai procurar ajudar todos os negócios, em todas as áreas, a gente vai procurar ajudar para ver o que é que a gente faz. Eu queria agradecer a você, Barbosinha, por tudo que você tem feito e, graças a Deus, você hoje é uma pessoa que nós temos que ajudar o quanto a gente puder, porque você é uma pessoa que tudo que você faz, você olhou. E quando a gente gosta da profissão que a gente faz bem feito. Quando a gente não gosta daquilo que faz, a gente não faz bem feito. Obrigado, Walter. Obrigado mesmo e apareça. Obrigadão a você, aqui. Tudo de bom. A casa é sua, volte sempre aqui e nos traga informações aí do CREA. Pronto, assim que eu tiver com tudo, eu vou trazer e a gente vai dar uma entrevista aqui. A gente quer que todo o sul da Bahia se organize com a gente. Ok, Walter. Olha, gente, ontem, né, o presidente Trump, presidente dos Estados Unidos, cumpriu aquilo que vinha prometendo, né, desde a sua posse, de aumentar as tarifas para todos os países do mundo que exportam para os Estados Unidos. E ele foi até mais brando do que prometeu, né? Se esperava até um tarifaço, uma tarifa mais alta, mas ele colocou apenas 10% sobre as tarifas que já são cobradas. Então, por exemplo, o Brasil ficou com 34% de tarifa. O Brasil está esperneando, está gritando, que é normal, o presidente, juntamente com o ministro Alckmin, estão correndo atrás para entrar em acordo com os Estados Unidos e baixar um pouco a tarifa, mas é bom lembrar que nós brasileiros também taxamos todos os países que exportam para cá. Um deles é a China, né? Todo produto hoje vindo da China para o Brasil, as tarifas brasileiras ultrapassam os 40%, 50%. Quando você junta imposto federal e imposto estadual, como é o caso do ICMS, essa tarifa ultrapassa os 50%. É um absurdo. As pessoas que compravam coisas baratas na China hoje já não estão podendo comprar, né, porque inflacionou demais. Então, é aquela história, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. O Brasil protege suas empresas, seu comércio, mas em contrapartida, tem outros países também que querem se proteger e é um direito deles. Então, os Estados Unidos até foi brando com o Brasil, colocando apenas 10% em cima da taxa que já era cobrada, e assim passou de 24% para 34% a tarifa sobre todos os produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos, né? O presidente Trump, ele disse que quer cumprir uma recíproca, né? Se o Brasil cobra a tarifa, será cobrado também lá nos Estados Unidos. Bom, o Brasil está recorrendo a vários artifícios, né, para sair dessa taxação. Dentre eles, novos parceiros comerciais. O Lula viajou ao Japão, a Taiwan, ao Vietnã, né, a outros países ali do Oriente, e está buscando parcerias, né, com outros grupos aí de países que fazem parte aí, inclusive do BRICS, para aumentar sua exportação para esses países e sair um pouco dessa taxação norte-americana. É o que tem que fazer mesmo, né, o governo brasileiro, para defender a sua economia e o seu povo. Eu só acho que o Brasil também poderia amenizar um pouco nessas tarifas cobradas, principalmente com relação à China, que é de onde hoje se importa mais produtos aqui para o Brasil, né? Mas tem aquela história de proteger nosso comércio e nossa indústria, que precisa melhorar e se modernizar.
Eu acho que o Brasil resolveria o seu problema de economia, ao invés de ficar taxando os outros países, era fazer uma política interna. Em vez de mandar dinheiro para Cuba, para ajudar outros países aí, Bolívia, né, como já foi o caso, Venezuela, pegar nosso dinheiro e emprestar com juros zero aos empresários locais, os empresários do Brasil, para melhorar a sua indústria, para aparelhar melhor a sua indústria, robotizar a sua indústria, para baratear a mão de obra, para baratear os produtos. Aí sim, a nossa indústria seria mais competitiva, a gente não teria tanto medo da China. Porque hoje o medo da China é que os produtos lá são baratinhos, porque a mão de obra é barata, porque os impostos são baratos. Então o Brasil deveria ir nesse sentido e não o contrário como está sendo feito. Nós estamos super taxados aqui internamente. Hoje se paga mais de 30% do PIB de imposto no Brasil. Isso é um absurdo. Nunca foi cobrado tanto imposto como o Haddad impôs agora às empresas brasileiras. É muito dinheiro, gente. São trilhões e trilhões que o Brasil está arrecadando de imposto. E o pior, que a gente não está vendo esse dinheiro. O presidente está com rombo aí em vários setores do seu governo, né? E para onde está indo esse dinheiro? Cadê as obras do PAC, né? Já são 2 anos do governo Lula e as obras não estão acontecendo como foi prometido. E o pessoal está se queixando aí de rombo no déficit, né, do Brasil, déficit fiscal, com déficit fiscal muito grande, cada vez aumentando mais esse rombo. E fica a pergunta, nunca se arrecadou tanto. E por que a gente não vê o retorno desse dinheiro? E por que a gente está ouvindo falar em déficit, né, no orçamento do Brasil? Então a gente precisa realmente de uma explicação do ministro Haddad nesse sentido, né? Eu acho que o Brasil tem que ter uma política interna, uma política protecionista da maneira correta, né? Presta dinheiro com juro zero ou juro baixíssimo, perto de zero, para que o empresário do Brasil possa ter as mesmas condições que tem o empresário da China. Aí nós vamos ter um produto de qualidade, nós vamos ter um produto mais barato e a gente não vai precisar consumir nada da China. O nosso país, gente, tem 200 milhões de habitantes. Você já imaginou o que é isso? Se nós consumíssemos tudo produzido aqui no Brasil, né, o nosso produto não necessitaria nem ser exportado, como é exportado aí para outros países. Então, o nosso país tem condição de consumir tudo que se produz aqui. Basta que, para isso, a gente tenha uma política voltada para o consumo interno e para a produção interna, com mais qualidade e com preço mais acessível para nós que não ganhamos em dólar, né? Porque o Brasil exporta muito, porque exporta em dólar. E o empresário, claro que ele quer ganhar mais. Então, se ele paga muita taxa aqui no Brasil, ele quer ganhar mais. E no Brasil não dá para ganhar mais, pagando tanto imposto. Então, ele prefere exportar porque ele recebe isso em dólar, né? Então, como o brasileiro não pode pagar em dólar, né, fica à mercê. Aí fica vendo aí o preço da carne, né, como está. E ele não pode comprar a carne, né? Ele quer comprar uma carne de primeira, como é chamada, porque não existe carne de segunda, né? Mas ele quer comprar uma carne mais macia, um filé, uma picanha, e ele não pode porque ele não ganha em dólar. E o real está perdendo valor dia a dia. E por falar em perder valor, né? Hoje vamos ver o movimento das bolsas em todo o mundo, depois dessa notícia do Trump. Vai haver uma movimentação muito grande nas bolsas de valores. Tem uma tendência aí do dólar ter uma ligeira desvalorização. Vamos acompanhar aí até o final de semana, quando essas medidas entrarão para valer em prática, porque elas só foram anunciadas ontem, mas elas entrarão em vigor a partir do sábado, né? Então, a partir do sábado, as bolsas não vão funcionar. Acho que o Trump já pensou nisso, né? Foi uma estratégia dele começar essas medidas no final de semana, porque a gente só vai sentir o impacto da bolsa de valor lá para segunda ou terça-feira, né? Então a gente vai acompanhar para ver como é que vai ficar a economia pelo mundo afora. Bom, gente, a gente vai agora para o primeiro quadro do programa de hoje, né? E daqui a pouquinho nós voltaremos com mais informações, mas vocês vão ter informações agora, só que de uma outra maneira, né? Com as meninas que vão fazer aqui o Conexão Pop. E a gente volta daqui a pouquinho.
17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né, era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Obrigado, meu amigo. Eu também. Que eu já vim. Oi, tá ouvindo já? Valeu. Cássio, me confirma aí, por favor. Perdão, gente, espera aí um momento, viu? Ah, pronto. Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Conexão Pop, o seu programa, para você ficar por dentro de tudo. Valeu, jovens. Eu sou Lua Montargil e estou muito animada para o nosso programa. Aqui comigo também tem Ana Vitória. Ana, você fez uma falta. Tá melhor? Tá bem? Conta pra galera aí que todo mundo sentiu sua falta, viu? Semana passada foi um caos. Eu passei mal, eu tava desmaiando praticamente. Queria ter estado aqui com vocês, mas assim, eu assisti e vocês foram incríveis. E outra coisa, eu estou tão animada, tipo, minhas expectativas estão muito altas para o programa de hoje. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não é mesmo, Gabi? Exatamente, Ana, como você fez falta no programa passado, mas hoje já estamos aqui para mais uma edição do Conexão Pop. Sejam bem-vindos ao nosso ambiente, nosso né? Espaço. O nosso mundinho, o nosso espaço. Antes de iniciarmos o nosso tema de hoje, eu quero falar pra galera que tá em casa dos nossos canais. Estamos transmitindo ao vivo pelo canal 24.2 da TVC. Também ao vivo aí pelo YouTube, para você que está nos assistindo, um beijo para vocês. Só colocar a TVI, que já vai aparecer o Conexão Pop. Lembrando que é sempre às quintas-feiras, às 10h30 da manhã. A gente te espera aqui, como hoje. Também tem o nosso Instagram, né, meninas? Conexão Exatamente. Pop TVI. E também tem o Instagram da TV, que é TVI Play Oficial. Hoje iremos falar sobre o mundo dos jovens. Iremos falar também sobre as verdades que as pessoas não contam sobre esse mundo, não é mesmo, meninas? Exatamente, Luma. Vamos falar um pouquinho sobre o universo universitário. Um pouco sobre esse mundo que é tão desafiador, com verdades, mitos e mentiras que ninguém te conta. Isso mesmo. E assim, a faculdade, ele é um sonho. É um sonho, inclusive, é o meu sonho. Mas assim, tem muitas dificuldades. E ninguém te prepara pra isso, né? Você chega lá e você se depara com, meu Deus, e agora? O que eu faço?
é uma fase única, transformadora, mas também, como a Ana falou, cheia de desafios e também de descobertas e muitas oportunidades. Gente, agarrem as oportunidades, viu? Porque aparecem muitas. Para vocês, o que é esse mundo? Para mim é um mundo totalmente desafiador. Essa é a verdade. Todo dia a gente tem uma coisa nova e que a gente não está acostumado. Principalmente em cursos que a gente vai lidar muito com a coletividade, com as pessoas. Né? Eu faço comunicação social na UESC, estou no 2º semestre. E o meu curso, ele é muito envolto a trabalhos em grupos. Então, eu sempre estou tendo que lidar com pessoas diferentes, personalidades. Então, eu acho isso muito interessante, que a universidade nos prepara mesmo para o ramo profissional. Nossa, velho, incrível. Você falando aqui, os olhinhos brilharam. A faculdade, como eu disse, é um sonho, né? É o meu sonho. Inclusive, eu faço Direito, né? Tô no 2º semestre. E Direito foi o curso que eu escolhi desde que eu tenho 10 anos de idade. Eu acho que eu já falei aqui umas 300 vezes. Porque é realmente o meu orgulho. Mas há muitas coisas que ninguém conta, que ninguém prepara. Que a gente se depara realmente lá e a gente fica, meu Deus, eu tô surtando, eu tô maluca. Eu sei que vocês se identificam com isso também. Porque são muito trabalho, é muita responsabilidade. É um novo mundo, né? Então é isso, é bem... Para você que está em casa nos assistindo, você já fez faculdade, está fazendo? Se sim, nos conta aqui nos comentários que a gente quer saber também sobre o seu mundo da universidade. Meninas, como a Ana falou, eu também faço Direito. Sim. Estou no 7º semestre, inclusive. E assim, gente, é muito cansativo, meu Deus. A gente imagina, tá, Luma, você trabalha, você estuda. Iremos falar sobre isso daqui a pouco, porque assim, é muito desgastante, mas o que a gente não faz para realizar o nosso sonho, né? Também, Ana, era o meu sonho desde pequena, apesar de hoje trabalhar com a internet. Eu ingressei na faculdade em 2021. Porém, naquela época, eu estava começando na internet. Então, eu falei assim, meu Deus, eu não quero mais saber de direito. Eu quero saber de internet. Eu quero viver disso. Então, que assim, naquela época, a internet não era como hoje em dia, que as pessoas estão aceitando e estão pagando por isso. Não era um mercado de trabalho ainda, era mais por diversão. E hoje, a gente sabe que a internet está diferente. Porém, meu pai falou assim, Luma, você quer gravar seus vídeos? Você grave seus vídeos. Porém, precisa estudar. Os meus pais sempre foram muito rígidos, né, em relação a isso. Sempre me deixaram muito livre também para escolher o que eu quero fazer, estudar em qual escola eu quiser. E sempre estudei em escolas boas, graças a Deus. E assim, mas eu pensei, meu Deus, eu não quero direito, não. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas aí, hoje eu consigo conciliar muito o direito com também o meu trabalho, né, com a internet. E assim, meninas, para mim foi muito difícil esse mundo da faculdade. Por quê? Porque eu saí direto da escola. Não sei vocês como foi aí, mas assim, eu finalizei a escola, já ingressei totalmente na faculdade. Tem muita gente que relaxa, que respira um tempo. Sim, né? Eu não respirei nada. Ano sabático. Eu não respirei, não. Só tive as minhas férias de dezembro até fevereiro, que iniciou, acho que foi no finalzinho de fevereiro, na época, porque o carnaval era em março, mas ainda iniciou antes do carnaval e deu uma pausa no carnaval na época, eu lembro. Mas assim, muito desafiador, porque é muita responsabilidade. E sabe o que eu senti um impacto assim? Porque na época da escola, quando eu queria ir ao banheiro, beber água, eu falava assim, prof, eu posso ir aqui ao banheiro rapidinho? E hoje na faculdade a gente tem essa liberdade de sair a hora que a gente quiser, chegar a hora que a gente quiser, né? É um pouco, vamos dizer, irresponsabilidade nossa, né? Porque quando a gente sai, a gente não quer voltar pra sala, né? Desculpa, gente, preciso falar essa verdade. Desculpa, mamãe tá assistindo aí, viu? Mas é porque, às vezes, a gente fica tanto tempo naquela cadeira, sentada longas horas, né? Que a gente quer respirar um pouco, quer socializar com as pessoas, né? E acaba esquecendo. Verdade. A gente acaba esquecendo mesmo, mas, assim... É um pouco louco, porque minha consciência pesa um pouquinho. Toda vez que eu saio da sala, eu fico, meu Deus. Porque não eu evito bastante. Então, não é igual a escola que a gente tem que estudar pra passar na prova, né? A faculdade a gente tem que estudar realmente porque vai ser a nossa profissão. Então, assim, eu fico, meu Deus, se eu perder uma aula, vai que lá na frente o meu cliente, raiva. Ana, hoje você faz direito, você pensa em atuar em qual área? Menina, eu tô pensando na penal. Liz Daly, ela foi minha paixão, gente. Porque, tipo assim, eu entrei e eu falei, meu Deus, nunca que eu vou escolher direito criminal. Nunca. Primeira aula dela, eu quero ser advogada, juíza do penal. E agora eu quero essa área. Poderosa, hein? E assim, Ana, também é uma área que eu gosto muito. Penso em trabalhar nessa área penal, né? Criminal, enfim.
Porém, não é uma matéria que eu me identifico. A gente estava até falando sobre isso. Não é uma matéria que eu falo assim, meu Deus, que fácil. Não é. Não. Mas eu fico assim, meu Deus, que top. É tipo assim, quando chega um delegado, você fica assim, meu, eu queria ser assim, eu queria isso aí. E eu penso também em muito fazer vestibular para essa área de policial, tanto federal, até mesmo civil ou algo do tipo. Mas eu quero muito essa área que seja do penal. Mas até lá a gente vai amadurecendo a ideia, porque a gente está no 7º semestre ainda, tem mais 3 pela frente. Meninas, as pessoas costumam falar que a faculdade é muito difícil conseguir entrar. Eu não acho, porque assim, nós temos muitas oportunidades. O que eu falei no começo, agarre as oportunidades. Sendo ela, tem o Enem, tem vestibular da faculdade. Inclusive, eu fiz o Enem 2 vezes. Porém, hoje eu não faço faculdade com a nota do Enem, porque eu fiz um vestibular na faculdade na época e eu consegui um desconto maior. E assim, consegui uma bolsa, hoje eu tenho bolsa na faculdade. E pra mim eu achei tranquilo assim em relação ao vestibular. Não foi coisa de 7 cabeças, não. Foi super tranquilo. E pra vocês, como foi? Olha, Luma, eu vou discordar com você. Foi difícil assim? Não, foi, meu Deus. Porque você disse que não é tão difícil entrar na faculdade assim. Eu acredito que seja, olhando mesmo o Brasil hoje em dia, né? Você vem de uma escola muito boa, graças a Deus. Mas muitos outros brasileiros, muitas pessoas que acredito que estejam nos assistindo agora não vieram. Então, assim, pra mim foi muito difícil entrar. Porque, tipo assim, vem a pressão. Que às vezes a gente até tá numa escola boa, tem um ensino qualidade, mas a gente se cobra tanto, Luma. Por exemplo, foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, porque eu tinha muito medo, eu me sentia muito pressionada. Os meus pais, eles se sacrificaram muito para que eu fizesse o meu ensino médio numa escola particular, né? Porque aí eu poderia ter mais chances no vestibular, no Enem, porque a gente vai ver realmente o ensino é melhor. Só que assim, ficava naquilo na minha cabeça e eu sabia que eu não podia falhar. Eu sabia, eu não tinha escolha. É uma responsabilidade, né? Exatamente. Como se fosse um peso nas costas, na verdade. E aí essa responsabilidade ficava falando, meu Deus, eu preciso conseguir, eu preciso entrar. Não, bora. E a gente tem que aprender a conciliar estudo, vida pessoal, psicológico. O meu ensino médio foi uma das piores épocas da minha vida. Não, foi turbulento. E assim, o colégio que eu estudava, uma fofoca pra vocês agora. Adoro! O dono só não pode estar nos assistindo, né? Meu Deus do céu! O colégio que eu estudava, assim, eu não me identifiquei. Eu não me adaptei. Parece que eu entrava lá e sugava todas as minhas energias. Eu não sei se você consegue entender. Sabe quando você entra num ambiente e você fica tão... Parece que você morreu. Fica de norteado. Desfaleceu ali. Eu fiquei assim. Tanto é que no meu 3º ano, gente, eu tive que mudar de escola. No meio do 3º ano, eu tive que mudar de escola, porque minha mãe chegou assim, não, filha. Não, eu não te reconheço mais. Bora sair daqui? Bora sair daqui. Aí ela foi, mentira, colocou outra escola. Mas assim, quando eu fiz o Enem, foi um peso que tirou das minhas costas, assim. Eu fiquei muito preocupada, que todo mundo perguntava assim, já saiu a nota? E aí, como foi na redação? Aí eu falei, não toca nesse assunto, por favor, não toca. Mas assim, foi uma época difícil. E você, Gabi? Nossa, eu acho que foi uma época de um mix de emoções, né? Eu, infelizmente, fiz o Enem até hoje. Inclusive, eu vou fazer novamente, porque é uma prova que, por mais que me desafiem, eu sinta medo, eu sinta uma pressão. Gente, eu gosto de fazer. Eu conheço todos os meus conhecimentos gerais, mas durante o ensino médio, no meu último ano em específico, foi um ano muito desafiador para mim. Acho que se eu não tivesse as pessoas certas ao meu redor, né, eu teria surtado de vez, teria enlouquecido, né? Eu venho de um colégio que a pressão para passar nos vestibulares é muito alta, né? Querendo ou não, pela cidade, né? Que o pessoal conhece. Então, assim, a expectativa das pessoas para mim fazer o vestibular tava lá em cima. E eu tava, tipo, lá embaixo, né? Tipo, ok, não vou passar em tal curso, não vou poder fazer esse, não posso aplicar ali, porque não vai dar, né? Então, como a Ana falou, quando eu fiz o Enem, eu saí da prova chorando, eu saí aliviada. Essa foi a verdade, né? Então, eu acredito que você aí em casa também já sentiu essa sensação e vai sentir esse ano novamente, porque, gente, é uma prova que você tem que ter resistência, tá? Eu assisto o BBB e eu brinco às vezes com minhas amigas, né, que assim, nossa, esse pessoal só poderia fazer uma prova de vestibular rapidinho. A resistência deles iam ser colocados em prova, né? Então, assim, é uma prova que, quando você passa, é só alegria. É literalmente isso, né?
Gente, precisa trazer um negócio pra medir a temperatura do braço de Gabi, que ela disse que é bom demais fazer o Enem, meu Deus do céu, gente. Vou fazer é muito ruim. tá? Ai, não, gente, não presta não. Desculpa. Façam o Enem, viu? Mas, Façam meu Deus. mesmo, façam. Velho, eu fiquei com tanta dor de cabeça no dia que eu fiz. Porque é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Luma, me deu caganeira, Luma. Velho, Nem sei gente, se eu não foi uma posso falar experiência isso, muito cara. boa não, tá? Eu fiquei muito preocupada com o horário. Até hoje, eu sou muito preocupada com o horário em si. E o pessoal falava na sala de aula pra mim que a gente tinha que chegar antes, né? Porque as filas pra entrar, dependendo do seu local de prova, era gigante. Então, assim, eu ficava apavorada. Tipo, eu acordava já revisando um monte de... E interessante que o terceiro ano, ele é uma revisão de tudo que passa... O que você aprendeu na escola, tudo que você aprendeu na escola, ele vai passar pelo seu terceiro ano novamente de uma forma mais leve, né? Uma revisão mais supérflua, vamos dizer assim. Então, assim, todos os rascunhos de revisões de anos anteriores que eu estava estudando, eu peguei naquele dia de prova do Enem, joguei tudo no meu quarto e fui lendo de uma vez, com medo de fazer o primeiro dia de prova. E quando eu cheguei lá para fazer a redação, eu travei. A pessoa esquece tudo. Eu travei, gente. As estruturas certas, eu sabia de cor e salteado. Mas quando a gente chega pra fazer, a gente trava. É um nervosismo. É verdade. É um nervosismo muito grande. Eu não sei se vocês passaram por isso, apesar que eu não fiz o terceiro ano 100% presencial, porque fui em época de pandemia. Ah, eu também. Estudei o finalzinho do segundo, do primeiro, o segundo todo online. Porém, o terceiro, o finalzinho, a gente conseguiu fazer presencial ainda, todo mundo de máscara, enfim. E, gente, a sensação é muito boa, velho. Assim, de você saber que você tá finalizando a escola. E aí reúne todos os amigos. Todo mundo leva camisa. Na época era branca, a camisa. Velho, assina. Eu lembro que na época eu estudava em Tuberá também, aí foi o 5º ano. Então a gente também faz isso, porque você vai ingressar pro ensino médio, né? 6º ano. E assim, velho, muito boa essa sensação. Bate uma saudade, né? Bate. Nossa, eu sinto muita falta do meu ensino médio, principalmente do meu último ano. Por mais que eu tenha vivido muitos desafios, né? Ao longo daquele ano inteiro, as amizades que a gente faz, as relações que a gente cria de carinho com as pessoas são eternas, gente. São eternas. No primeiro programa da gente, eu falei até sobre isso, que as minhas amizades de hoje são da época da escola. Eu lembro. Verdade. São todos da época da escola, eu acho que vocês também devem ter, né, meninas? Sim, é verdade. Assim, no meu ensino médio, de fato, não foi muito bom, não, como eu falei. Mas o fundamental foi ótimo. E tem essa quebra de ciclo, né? Que você falou, o terceiro ano, que a gente fica naquilo de, meu Deus, vai acabar. E a gente precisa entrar na faculdade, e vai ser um novo mundo, porque a gente vai se tornar maior de idade também, então tem mais liberdade, mais responsabilidades, é uma coisa louca. E assim, Ana, as pessoas costumam muito romantizar a faculdade. E não é. A faculdade também não é assim não, gente. As pessoas costumam achar que é igual os filmes. Não é igual os filmes, não. Festa existe sim, porém não é todos os dias. As aulas variam entre fáceis e difíceis. Boas de suportarem, também tem aulas que são insuportáveis. Que você quer sair da aula. Pois é, como Gabi disse, né, que tem hora que a gente quer sair da sala. E assim, vem também a liberdade, com muita responsabilidade, claro, que é como gerenciar tempo e dinheiro. A nossa responsabilidade em faculdade. Ótimo. Vovó chegou aqui agora com um presente. Patrão Press aqui kit. acabou. Não, bora abrir aqui, me ajuda. Inclusive, hoje eu tô de farda aqui, ó. Bruno, 20 anos pra da verdade, TVI, gente. 20 Trouxe anos de até a minha TVI. caneca também. linda, incrível. Vou bater um golo de água aqui. Gabi. Eu e Luma já temos a caneca que a gente recebeu ontem na reunião da TVI. Eu amei, obrigada. É muito bom fazer parte. Tem que respeitar essa equipe, viu, gente? mesmo. A TVI nos abraçou, não foi, meninas? Foi. Exatamente. Foi uma sensação muito boa estar aqui. Barbosa, obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada, Barbosa. Próximo programa tá usando. Isso aí, tem que Bora reunir um combinar, dia e vir meninas. todo mundo. É Já vim mesmo. hoje. Bora no próximo, todas virem com Pronto, pode ser. Diga aí pra gente, como é que vocês acham sobre isso? Se realmente a faculdade é como mostram nos filmes? Porque pra mim, como eu falei, eu acho que não é. Eu lembro... Peraí, viu, Gabi? Eu lembro que eu assistia muito Rebelde na época. Eu achava que o meu ensino médio seria igual o Rebelde. Roberta, Carla, Alice, eu achava que era assim. Plot twist, não foi? Era. Oh, meu Deus. Gente, eu cresci assistindo Legalmente Loiras. Legalmente Loiras, Escolha Perfeita.
Então, assim, Violeta. Então, eu achava que a universidade era aquilo ali, sendo bem sincera pra vocês. Era aquele todo glamour e romantização, que não só os filmes, como o Cássio tá passando aí pra vocês na timeline, mas não só os filmes, mas também as digitais influências mostram pra gente, né? Sim. No filme Legalmente Loira, ela quer fazer direito em Harvard. E ela mostra aquela parte toda romantizada de uma patricinha loira, americana, que vai para a universidade e começa a ver com outros olhos. Porque as pessoas desafiavam a inteligência dela e ela falava, negativo, eu sou mais inteligente, eu posso provar isso para vocês. Então, o filme, ele é muito bom em todos os aspectos, óbvio. Tem a parte que é um pouco mais fútil, uma coisa mais cinema, entretenimento, mas mostra bastante essa questão da romantização que as pessoas fazem, né, da universidade em geral. E vamos falar aqui um gancho, né, das influenciadoras que eu falei, que recentemente houve até uma polêmica porque ela saiu da faculdade, né, gente? Ai, meu Deus, quem foi? Manu City! Manu City. Cássio, passa aí pra gente na timeline. Manu City, que ela fazia medicina, gente, e ela ficou conhecida no TikTok e nas outras redes sociais por isso, justamente por isso. Sim. Por mostrar sua rotina, por mostrar seus esportes, seus estudos, né? Que acredito que ela tá no 3º ou 4º semestre de medicina. Então, assim, quando ela anunciou a sua saída, Cássio, mostra pra gente um vídeo do vlog que ela faz, da rotina dela de medicina, por favor. Então, assim, quando ela sai da faculdade, vira um burburinho em toda a internet. Às 4 da manhã, eu comecei meu dia fazendo 5 minutos de LPF, coloquei uma música muito legal pra fazer minhas coisas ouvindo uma música que eu gosto. Preparei meu café da manhã, eu lavei a louça que estava acumulada, fiz meu caderninho da gratidão e fui estudar. Dei uma estudadinha enquanto eu tomava meu café da manhã, que foram essas toasts de cheesecake que eu já ensinei como é que faz, e me preparei pra correr 5 km. Como eu corri 7,5 km ontem, a minha canela não tava aguentando muito. Mas foi super divertido, como sempre. Tomei meu banho e, por incrível que pareça, eu não estava atrasada, mas eu consegui atrasar com calma. Olha aí, a maior paz do mundo, e aí deixando todas as caronas atrasando junto comigo. Só que no final, o professor se atrasou muito mais que a gente, então deu tudo certo. Aí eu preparei minha marmita pra ir pro fundão e tal, porque eu passo o dia inteiro lá. E aí, essa aí foi a minha marmita do dia, minha Live Up perfeita. Vocês sabem que eu amo. Tivemos aula de laboratório de anatomia. Essas aí são as representações da boneca, dos eixos. E aí eu fiquei até as 8h30 ajudando a galera da iniciação científica que eu tô fazendo. A gente treinou, né, pra ter a sua agenda toda completa durante o dia. Então, assim, muitas pessoas acabam se influenciando achando que a universidade é só mel. Mas não é isso não, tá? E assim, como a gente já falou, existem muitas dificuldades e muito compromisso também. E entre essas dificuldades, o que a gente conquista também na faculdade, que não é uma conquista boa, infelizmente, é o emocional, que infelizmente abala. O psicólogo... como é que fala? Psicológico. O psicológico abalado, frustrado. E assim, a minha primeira aula, gente, foi online, como eu falei pra vocês. E pense, online. Cássio, coloca o vídeo pra galera ver aí. Gente, eu chorei tanto, porque foi terrível. Olha pra isso. Rindo, mas inclusive, esse vídeo, ele viralizou no TikTok, teve 2 milhões de visualizações. Isso aí foi eu. Tem uma frase aí, eu chorando porque não entendi nada no primeiro dia de aula. Ô, gente, muitas pessoas se identificam com você, tá? 2 milhões de pessoas, eu acho que se identificaram com esse vídeo aí. E eu concordo muito com o que a Gabi falou e com você. Realmente não é flores, gente. Não é flores. Porque a gente olha, assiste os filmes, vê, acompanha influenciadores. E a gente acha que é tudo evento, que é festa, que são amigos inseparáveis. Só que a realidade é outra, não é mesmo? Vem responsabilidade, inclusive um spoiler do nosso próximo bloco, né? Que vamos falar sobre trabalho, que vários universitários têm que estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, o esforço é sempre dobrado, triplicado. E, assim, é muito, muito difícil. Exatamente. Gabi, Ana, perdão. Olha aí. Confundiu. Semana passada você me chamou de Ana, hoje eu chamei ela de... Estamos quentes agora, tá, Luma? Assim, como você falou, hoje eu tenho 21 anos. Sim. Faço faculdade de Direito, estou no 7º semestre. Também eu trabalho, eu estudo, ainda sou blogueira, menina do céu. E assim, é tão difícil a gente conciliar tudo isso. Você também trabalha, né? Sim. Estuda, como você falou.
E além disso tudo, Ana, você ainda tem um translado da onde você mora, que você não mora na cidade onde você estuda, você tem esse translado para estudar. Então, assim, é muito difícil, é muito doloroso, porque eu sei, porque eu já passei por isso também. Quando eu iniciei na faculdade, eu morava em Travessão na época, sou de lá, inclusive. A galera de Travessão deve estar me assistindo aí. Um beijo para vocês. E, assim, era muito difícil. Eu tenho muitos amigos que moram lá hoje e vêm para cá também estudar. E, assim, é muito perigoso em relação a todos os quesitos, né? Tanto acidente como também assalto. A gente fica assim, meu Deus, tudo isso por um diploma. E sim, gente, é tudo isso pra gente realizar o nosso sonho, pra gente trabalhar com o que a gente deseja, né, meninas? Exatamente, Luma. Eu acho que os desafios de quem mora nas cidades, né, e ficam ao redor da universidade em si, são muito mais desafiadores para esses estudantes, porque eles têm essa questão do translado, como a Luma falou, que Ana também passa por isso todos os dias, gente. né? Então não é só o psicológico que fica abalado, mas também o seu corpo, o seu físico, né? fica A exaustão, exatamente, porque a gente tem que acordar cedo, aí a gente pega ônibus, a gente tem que estudar, a gente já chega em casa bem mais tarde, né? E a gente se cobra, tipo, poxa, eu preciso estudar, mas a gente tá tão cansada. E o corpo sente, gente. A gente acha que não, porque é tudo na cabecinha que não, porque a ansiedade fica na mente. Aí do nada já estamos tendo aqui uma dor de estômago, a pressão caindo. Verdade. Inclusive, tem pessoas lá onde eu moro que eles acordam 5 horas da manhã pra irem treinar também, porque apesar de você estudar, trabalhar, eu acho que também você tem que cuidar da sua saúde, né? É mesmo. Então as pessoas acordam mais cedo pra conseguir encaixar o treino na sua rotina. E aí você treina de 5 a 6 mais ou menos, 7 horas você tem que entrar no serviço já. Aí você sai 3 horas da tarde, porque 4 horas o ônibus tá saindo de Travessão já, pra voltar pra casa só 11 horas da noite. Então imagina, super cansativo você fazer isso todos os dias. E ainda tem a questão também, Luma, do estudo. A gente tem que estudar a matéria do dia. A gente tem provas, a gente tem trabalhos para resolver. Então, acaba que 24 horas não é o suficiente para o estudante universitário. Verdade. Não mesmo. Ainda mais quando a gente pega a realidade de muitos brasileiros, sabe, Luma e Gabi? Porque muitas pessoas, inclusive eu acho que estão nos assistindo agora, vão se identificar com isso, com ter que estudar e trabalhar ao mesmo tempo. E fazer os dois morando em outra cidade, porque você acorda cedo. Que choque, Cássio. A gente tá acompanhando aqui. A gente acorda cedo, chega em casa super tarde, e aí a gente, tipo assim, o trabalho consome, às vezes os estudos ficam pra trás, e aí você fica, às vezes, se dá tão dobrado mesmo pra dar conta, e não consegue conciliar uma academia, não consegue cuidar da saúde mental, e a gente fica realmente exaustiva, sabe? Cansada ao extremo. É uma loucura. Essas meninas estão tão craques, porque hoje, 30 minutos... Não foram suficientes. Que foram 2 minutos não só, gente. Não acredito. Oxe, já encerrou? Já encerrou. Por isso que Cássio falou, acabou. Gente, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham. Antes de finalizar, meninas, vamos falar o nosso Instagram pra galera, né? Para que também possam nos acompanhar durante a semana. O meu Instagram é luma.montagio. E agora falem de vocês aí. Meu Instagram, gente, é Gabriele Montem. Sigam lá para acompanhar a minha rotina em comunicação social. Assim, Gabi, eu acho um pouco difícil eles acharem, porque nem eu sei falar seu sobrenome. Melhor falar que é Montagio, mais fácil, viu? Montaigne não é que fala. Então, galera, o meu é a.vitoriaxz. E assim, só pra dar um rapidinho aqui, não tem como romantizar, né? A vida de estudante, trabalho, mas é uma experiência única. Verdade. Por mais cansativo que seja, é uma experiência única. A gente não faz só pela gente, né? Faz pela família, porque quando a gente vencer, nossos pais também vencem. Verdade. Eu acho que a vontade maior, no fundo, é essa mesmo, né? Fazer também nossos pais vencer junto com a gente. Quando a gente pensa em desistir, é a força que a gente encontra lá no fundo. Não, vou dar orgulho. Verdade. E é isso, galera. Beijo pra vocês. Barbosa, vim de fada hoje, viu? Galera. Até o próximo programa. Até o próximo Conexão Pop. Tchau. Quinta-feira.
17 de janeiro de 2005. Foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu. Ok, estamos de volta aqui em nosso TV News, né? As meninas da Conexão Pop, elas voltarão na próxima quinta-feira. Você que está ligado aí, curtindo, né? Próxima quinta tem mais aí com as meninas, tá bom? Daqui a pouquinho tem um quadro aqui, Café, aliás, com poesia e cinema. Café com poesia e cinema com o nosso Vitor Xavier daqui a pouquinho. Olha, gente, os Correios e Telégrafos, né? Há muito tempo que ficava só na entregar e receber cartas, né? E encomendas. Era o chamado SEDEX, né? Era uma imitação do FedEx americano. Os Correios sempre foram uma empresa única no Brasil, né? Não tinha concorrente, como não tem até hoje um concorrente dentro do Brasil, e sempre deu lucro, a ponto de patrocinar grandes eventos na maior rede de televisão do Brasil, né? Todo mundo se lembra, São Silvestre, futebol e outras coisas eram patrocinados pelos Correios. Só que agora, no governo Lula 4, né? Ou é Lula 5? Acho que está contando aí com o governo Dilma, né, Rousseff. Esse atual governo do Lula, os Correios e Telégrafos estão com um rombo de mais de 3 bilhões. É isso mesmo, mais de 3 bilhões de rombo nos Correios. Aí você pode se perguntar, como é que uma empresa que há 2 anos, na época da pandemia, dava lucro e agora está com um rombo de 3 bilhões? Outra coisa, como é que uma empresa que não tem concorrente dentro do Brasil, é a empresa que mais entrega encomendas, é a empresa que mais entrega cargas, essa empresa hoje está dando prejuízo? E paz, meus senhores, o governo federal aportou mais 800 bilhões agora para os Correios. E esse dinheiro é para implementar um e-commerce. É isso mesmo, os Correios que estão dando prejuízo, agora vai se envolver em competir com a Shopee, quer competir com a AliExpress, quer competir com a Amazon, quer competir com outras grandes corporações norte-americanas na entrega e na venda de produtos. Ou seja, já está dando rombo, já está dando prejuízo como está. Você imagina uma empresa dessa comprando, importando produtos internacionais e vendendo produtos. E servindo também de plataforma para que terceiros passem a vender dentro dela. Não é uma operação simples, gente. Parece simples, mas não é. Não é tão simples assim. A prova disso, estão aí algumas campeãs, né? Como Mercado Livre, Amazon. E a gente pode citar um exemplo mais próximo da gente aqui, que foram as lojas americanas, que recentemente teve até diretores envolvidos em falcatruas, roubos, e agora a empresa quase foi à falência. Só não faliu porque os grandes bancos aportaram recursos, investidores aportaram mais recursos para as lojas americanas. Aí fica a pergunta, será que os nossos Correios, que não está tendo competência para gerir encomendas dos outros, vai conseguir gerir suas próprias encomendas? Será que isso não é prenúncio de um rombo maior ainda nos Correios? Fica a pergunta, né? E você que tente responder. Essa notícia saiu hoje, vai ser notícia hoje durante todo o dia nos principais meios de comunicação, a gente dá em primeira mão, né? E tenha certeza que vai repercutir muito essa notícia do Correio querer virar agora e-commerce, né? Uma marketplace, como é dito aí, marketplace, né? Porque ela servirá de plataforma para qualquer pessoa entrar lá e vender. A notícia que nós temos a priori é de que ela vai se dedicar só ao Sul e Sudeste. O Norte e Nordeste vai ficar relegado a segundo plano.
tudo bem, mas vamos ver se ela consegue ser sucesso nessa nova operação, né? Porque na função que é dada a ela há anos e anos, né? Ela não está sendo competente. Infelizmente, está com um rombo de mais de 3 bilhões de reais. Vamos para frente, né? Ela também está querendo se envolver aí com aplicativo de carros e motos, viu? Está querendo competir com a Uber. Vamos ver se ela vai ter competência para isso, né? Agora vamos ao próximo quadro do programa, a gente volta já já com mais informações. Muito bom dia a todos que estão assistindo a TVI nesse exato momento, seja pela internet, seja pelo canal 24.2 da TV a cabo, da TVC. Muito bem-vindos ao novo quadro, a mais um episódio do quadro Café com Poesia e Cinema. Hoje eu estou aqui, Barbosa, estou aqui solitário. Muito obrigado aí, Barbosa Filho, que precedeu a gente, que nos deu aqui várias notícias interessantes. E a TVI vem aí com muitas novidades, tá, pessoal? Para o nosso queridíssimo futuro. Hoje nós estamos aqui sozinhos, tá? Eu, pelo menos, estou sozinho. Mas, como já dizia meu pai, quando eu estou aqui acompanhado pelo amor, eu não estou sozinho, né? Ou quando eu estou vestido com a roupa do amor, eu não estarei despido. Então, um abraço aí para meu pai, Ademilton Batista, que está nos assistindo, tá? Está lá em casa, cuidando da minha mãe. Minha mãe está fazendo aí um tratamento médico e ele, como um bom cavalheiro e bom marido que é, e bom pai também, não poderia, né, ficar de fora dessa responsabilidade. Estou aqui hoje para poder fazer o quadro Café com Poesia e Cinema solitário, mas também vou passar para vocês aqui muita coisa interessante, tá? O programa de hoje vai ser um pouco diferente, tá? Vou aproveitar essa novidade aí de eu estar hoje aqui sozinho, né? Para passar aqui para vocês conteúdos diferentes. E olha, hoje eu vim aqui com o copo da TVI que eu ganhei ontem. Fizemos aqui uma reunião muito bacana com a equipe e ganhamos aqui o copo de Barbosa aqui, tá? Que tem aqui a logomarca da TVI. Olha só, muito bonito. Vou fazer bom uso, viu, Barbosa? E aqui a logomarca também dos 20 anos, tá? Vou tomar muito café, vou tomar muita água e comemorar aí esses 20 anos da melhor forma possível. Bom, pessoal, para quem não sabe, eu sou cineasta, né? Obviamente. E eu fiz muitas produções na minha vida, né? Desde filmes, documentários, videoclipes. E hoje eu trouxe para vocês aqui um pouco dessas produções para a gente poder assistir juntos e aqui prestigiar não só a arte cinematográfica, mas também a cultura itabunense nas imagens de videoclipes de bandas aqui da cidade. Vou começar pelo videoclipe A Grande Deusa, que é do meu queridíssimo amigo Ramon de Freitas Ribeiro, da banda Ligação Arcana, tá? Filmei esse clipe em 2017. Então, vou deixar com vocês aí o videoclipe A Grande Deusa e eu volto já já para comentar a próxima produção.
as grandes pedras de um brilho azul. Lá do alto das montanhas, onde o ar congela, do alto sai um brilho, o sopro da vida. Quem sabe de onde veio aquele céu azul? Maravilha, assistimos aí ao videoclipe A Grande Deusa, tá, pessoal? Da banda Ligação Arcana, do meu queridíssimo amigo Ramon de Freitas, e ele gosta de ser chamado de Ramon Ilúvatar. Pra quem não sabe, pessoal, esse rapaz que apareceu no videoclipe foi meu professor, tá? Meu professor de inglês e português. Uma pessoa maravilhosa, que joga xadrez comigo às sextas-feiras aí de vez em quando. E eu tenho o prazer de dizer que é o meu amigo pessoal. E ele tem um talento maravilhoso para música. A banda dele, a Ligação Arcana, é uma banda genuinamente grapiúna, né? Genuinamente aqui da região. E ela aborda ali a temática New Age. Então ela traz aí elementos celtas, ela traz instrumentos bastante orientais. E a gente tem ali uma imersão praticamente espiritual nas suas músicas. E claro, eu não poderia ficar de fora dessa. E fiz uma boa parceria com ele para a gente fazer videoclipes. Esse não é o único videoclipe que a gente vai exibir hoje da banda Ligação Arcana. Olha, lá em 2021 mais ou menos, para quem não sabe, eu gosto muito de drones. Desde pequeno eu tinha aeromodelos, tinha helicóptero de controle remoto e eu ficava voando por aí o dia todo. Eu gostaria muito de ser piloto de avião, tá? Mas a gente sabe que é uma carreira difícil, é uma carreira muito complicada para a maioria das pessoas e infelizmente não consegui, fui para outra paixão que é o cinema, mas não por isso eu iria deixar de voar. Então, durante toda a minha vida eu sempre busquei voar da forma que eu podia, seja através de simuladores, seja através do drone. E que bom que o meu trabalho envolve drones também, envolve imagens aéreas e por isso eu sempre estou voando por aí. Lá em 2021 eu fiz um documentário experimental, tá? Chamado Humores da Cidade, onde eu sobrevoei Itabuna e Ilhéus com o meu drone, captando ali as belezas sutis da região. Esse filme ele foi enviado para fora, ganhou alguns festivais e eu tenho o prazer de exibir para vocês aqui agora esse filme que faz muito parte aí da minha história, é muito especial para mim, chamado Humores da Cidade. Então vamos aí olhar para Itabuna e Ilhéus sob uma outra perspectiva, uma perspectiva aérea. Com vocês, Humores da Cidade.
pessoal, assistimos aí o documentário experimental que eu tive o prazer de produzir, que é o Humores da Cidade. E para você que está ligado aí na TVC, no YouTube, e também aí futuramente no nosso portal TV Play, que está em produção no momento, vai chegar muita novidade para vocês, e fico feliz aí pela audiência de todos vocês. Hoje nós tivemos aqui muitos programas interessantes, TV News, Conexão Pop, amanhã tem mais, e fico aí feliz por vocês terem assistido a esse filme que eu produzi, tá? Esse filme chamado Humores da Cidade, que é um passeio, né? É um passeio aéreo aí pela nossa região e mostra ali as belezas vista do alto, vista sobre a perspectiva aérea, as belezas do sul da Bahia, né? Das nossas cidades vizinhas aqui, Itabuna e Ilhéus. Olha, o meu cabelo hoje tá assanhado, eu não sei o que. Ah, agora melhorou, olha aí. Tá vendo, Cássio? Era só passar aqui a mão, Cássio. Ai, ai. Bom, pessoal, nós temos aqui ainda mais uma produção que eu gostaria de compartilhar com vocês. Para quem não sabe, eu sou fascinado pelas estrelas, sou fascinado pelo universo. Eu acho que quanto mais a gente observa lá fora, a gente entende aqui dentro. Então as estrelas, as galáxias, as constelações, os cometas, os buracos negros, as nebulosas, são coisas que me encantam. E se eu tivesse hoje a oportunidade, né, de conseguir viajar pelo universo, eu ficaria extremamente feliz, extremamente assim encantado. Porque o universo, ele traz belezas encantadoras, belezas ímpares para os nossos olhos e para o nosso espírito. Então, vou fechar o programa de hoje com algumas imagens desse videoclipe chamado Gaiares, tá? E vou passar aqui agora para Barbosa Filho para continuar aqui o TVI News eximiamente, como ele sempre faz. Hoje foi diferente, né? Porque meu pai. Ok, Vitor Xavier, um forte abraço e até a próxima quinta-feira. Bom, gente, por hoje é só, o programa está chegando ao finalzinho. Vem aí o Marcelo Santos e a sua equipe com o TVI Esportes, falando tudo aí sobre o empate de ontem do Vitória, o jogo de hoje do Bahia, estreando na Libertadores das Américas, e eu volto amanhã, se Deus quiser. Forte abraço a todos e até lá.